Oi pessoal, chegamos ao nosso quarto vídeo sobre a utilização da planilha de controle de renda variável. Só para lembrar, no primeiro vídeo a gente falou o que é o Google Drive, o que é o Google Sheets, como que você utiliza essas duas ferramentas. No segundo vídeo eu mostrei como que você faz o preenchimento da planilha, apresentei todos os índices que ela acompanha, como é que ela faz o acompanhamento da sua carteira e dos seus proventos. No terceiro vídeo, eu mostrei a questão dos impostos, como que você verifica se você tem um imposto a pagar ou se você tem um prejuízo a compensar no futuro. E se for o caso de ter que pagar um imposto, qual o valor desse imposto vai ter que ser pago. E nesse vídeo eu vou apresentar como que você utiliza a planilha para fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda. Esse é um assunto que assusta muita gente, porque na maioria das vezes, quando eu falo para as pessoas que comprando uma ação, mesmo que você nunca tenha feito declaração de imposto de renda, você passa a ser obrigado a fazer essa declaração. Então você vai ter que baixar o programa da Receita e preencher todos os seus dados de compras e vendas de ativos de renda variável. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como que a planilha auxilia nessa parte e vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem esse preenchimento. Então vamos para a tela do computador aqui. Bom, basicamente, para quem nunca preencheu o imposto de renda, esse aqui é o programa da Receita. Normalmente ela tem essa interface. Eu estou utilizando o programa da Receita de 2020, que faz a declaração do ano de 2019, porque eu estou gravando esse vídeo aqui ainda em 2020, a gente não tem acesso ao programa de 2021. Então, basicamente, o que você tem que declarar quando você vai fazer a declaração de imposto de renda de ativos de renda variável? Você tem que declarar bens e direitos, que são as posições que você tem em renda variável. Você tem que declarar os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos, e cada um entra num lugar aqui no programa dependendo da forma com que você recebeu esse provento. Você tem que preencher os seus ganhos isentos de imposto, que são, como eu disse no outro vídeo, as vendas de ações até R$20 mil, quando elas são lucrativas, esse lucro é isento de imposto. Então você tem que declarar isso de uma forma separada aqui no programa. E por fim, você tem que declarar quais foram os seus lucros tributados ou lucros tributáveis, os seus prejuízos a compensar e os impostos que foram pagos. Então vamos lá, eu deixei o programa aqui já, eu criei um programa em branco, não tem nenhum preenchimento feito aqui, eu vou fazer todo ele com vocês. Vamos mostrar aqui na planilha o que eu fiz de simulação. Como eu disse, o programa da Receita que eu tenho disponível hoje para fazer o preenchimento é o 2020. Então são os ativos que eu tinha, o fechamento de 31 de dezembro de 2018 até o fechamento de 31 de dezembro de 2019. Então, para não causar confusão de data, eu fiz simulações como se eu tivesse feito aquisições entre 2018 e 2019 para mostrar para vocês. Então, eu simulei aqui que a gente fez compras de duas ações só em 2018, uma compra de Itaú e uma compra de Engie, só para mostrar para vocês como vocês declaram um ativo que vocês já possuíam quando o ano se iniciou. Depois, ao longo de 2019, eu fiz algumas compras também, simulei algumas compras para a gente ter ativos que a gente não tinha no começo do ano, mas vai encerrar o ano com eles. E simulei várias vendas para mostrar para vocês cada uma das possibilidades de venda. Vendas com lucros, vendas com prejuízos, vendas isentas. E eu coloquei assim, algumas mais complexas, que basicamente são vendas, quando você faz vendas de ações dentro de um mesmo mês até R$20 mil e algumas ações foram lucrativas e outras te deram prejuízo, você tem que declarar essas duas ações separadas, essas duas vendas ou mais vendas, esses prejuízos você tem que lançar no prejuízo a compensar e esses lucros são isentos. Então é um erro bem comum você agrupar isso. Você tem prejuízo, tem lucros, você agrupa isso e lança só como lucro isento ou como prejuízo a compensar, dependendo se o resultado for positivo ou negativo. Mas o correto é, se você fez venda de ações até R$20 mil, você tem que separar os seus lucros dos seus prejuízos e declarar eles de forma separada. Mas eu coloquei uma simulação desse tipo aqui para ficar mais claro para vocês não precisam se preocupar. Com relação aos proventos, eu fiz diversas simulações aqui, lancei vários proventos, eu também vou mostrar bem passo a passo como que a gente vai fazer esse preenchimento. Então, beleza, eu gosto de seguir a seguinte ordem para fazer o preenchimento. Não tem regra, você pode fazer na ordem que você quiser. Primeiro, eu costumo fazer os bens e direitos, depois os proventos recebidos, terceiro, os ganhos isentos e em quarto, os ganhos tributáveis. Então, vamos lá.
Vamos começar pelos bens e direitos. Essa questão de bens e direitos você consegue aqui na aba IR Posição da planilha. Porque o que é a posição? A posição é a situação que você tinha, no caso aqui, em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019. É isso que vai na aba Bens e Direitos do Programa da Receita Federal. Eu até deixei aqui em cima escrito para facilitar, para vocês lembrarem para que essa aba aqui serve. Então, a declaração do imposto de renda, bens e direitos. Então, beleza, vamos lá para a tela do programa. Eu vou vir aqui em bens e direitos, no menu na esquerda. Normalmente, quando você abrir o programa pela primeira vez, você vai cair nessa tela para preencher seus dados pessoais e tudo, mas eu vou direto aqui no bens e direitos. Eu vou criar um novo, tá? Ele vai perguntar para mim o que é. Então, o que a gente vai declarar aqui? A gente vai declarar primeiro o BOVA11. Vamos fazer na sequência aqui para não ficar perdido. Então, vamos colocar o BOVA11 aqui. O que ele é? Ele é um ETF. O código do ETF é 74. Se você tiver dúvida, se você não lembrar qual que é o código que você tem que preencher aqui, o ETF é um fundo de ações. Então, você começa a preencher aqui. Você pode escrever um texto aqui que ele vai te ajudar a localizar. Então, no caso aqui é o 74, que é o fundo de ações pertencente ao titular, que ele está comigo. E o CNPJ do fundo. Eu não tenho CNPJ aqui na planilha. Então, o que você faz? Abre o site Status Invest ou qualquer outro site que você goste de acompanhamento de renda variável. Eles têm o CPF de todos os ativos negociados. Então, vou entrar aqui no BOVA11. Se você rodar um pouquinho o site, logo aqui o CNPJ já apareceu. Então, a gente vai pegar o CNPJ do BOVA11, lançar aqui. E como é que você preenche? Essa discriminação é um texto livre que você tem você pode escrever o que você quiser. O ideal é escrever o que é aquele ativo que você está declarando, porque se aqui só te traz a informação do CNPJ dele, não traz muita informação. Então, como que eu gosto de escrever para ficar bem claro? Porque se algum fiscal da Receita quiser ler o que eu estou declarando aqui, eu coloco assim: cotas do ETF BOVA11, vamos colocar em maiúsculo, custodiadas no Banco Inter, por exemplo, que é a corretora que eu uso para operar. Em 31 de dezembro de 2018, vocês vão ver aqui, ó, que ele era zero. Ele era zero e depois eu adquiri ao longo do ano de 2019. Então, 2018 não tinha nada, 2019 eu fechei o ano com ele. Então, vamos lá. Em 31 de dezembro de 2018, não havia posição neste fundo. Algum texto assim, esse texto eu estou só sugerindo, tá? Em 31 de dezembro de 2019, haviam 120 cotas adquiridas a um preço médio de R$ 84,27. Então, eu vou escrever isso aqui, R$ 84,27. Pronto. Qual que era a situação minha em 31 de dezembro de 2018? Zero. Situação minha em 31 de dezembro de 2019, R$ 10.112,40. Beleza, é isso. Aqui é um erro muito comum na declaração de imposto de renda. As pessoas erram isso em declaração de ações, declaração de ETFs, declaração de veículos. Você não atualiza o valor de acordo com o valor de mercado. Por exemplo, um BOVA11. Isso aqui é o custo de aquisição que eu tive. Você sempre declara o valor da sua aquisição, porque na hora que você for fazer uma venda, o lucro é calculado sobre o valor de aquisição. Você nunca deve ficar atualizando o valor pelo mercado. O que é muito comum? A pessoa, na hora de fazer o preenchimento, abre algum site, por exemplo, o próprio Status Invest que eu estou abrindo aqui, procura a cota, o valor que fechou a cota no dia 31 de dezembro, por exemplo, aqui foi R$ 111,23 no dia 30 de dezembro, e atualiza o valor. Isso está errado, você tem que manter o valor de compra, tá? Se você não for usar minha planilha para fazer o preenchimento, mantenha sempre o controle do seu valor de compra. Esse preço médio aqui é o preço médio de aquisição. Então, beleza. Então, só dá um OK aqui, nosso ETF já está declarado. Vamos lá, o próximo. O que a gente tem mais? ENGIE, ações da ENGIE. Para declarar ações, o código é o 31. Mesma coisa, se você não souber o código, é só escrever ações. Você vai ver que dá algumas opções aqui. No caso, 31 é ações. Titular, qual que é o CNPJ da ENGIE? Vamos pegar aqui no site Status Invest, ENGIE. Só rodar um pouquinho que daqui a pouco aparece, você encontra o CNPJ, está aqui embaixo do nome. Então a gente vai copiar esse CNPJ, colar aqui. Aí você pode colocar ações ENGIE custodiadas no Banco Inter, no meu caso. Isso aqui é uma simulação, tá?
coloquei os valores aleatórios, mas preencheria assim. Em 31 de dezembro de 2018 haviam, vamos lá, na planilha, 800 ações a 30,49. 800, deixa eu escrever esse valor para não esquecer, 800 ações adquiridas a um preço médio de R$ 30,49. Em 31 de dezembro de 2019, a gente tinha então 950 a 29,52. Haviam 850 ações adquiridas a um preço médio, eu não escrevi, eu esqueci o valor, R$ 29,52, são 950 a 29,52. A posição então aqui era R$ 24.392, 24.392, e em 2019 era de 28.044, então 28.044. Beleza, está declarada a nossa posição em Engie. Você vê aqui, ele mostra para a gente um resuminho, como é que era a nossa posição em 2018 e posição em 2019. Vamos lá, a próxima, acho que é Itaú. Beleza, Itaú, código aqui é o 31. O CNPJ do Itaú é o... Vamos pegar aqui no site Status Invest, porque eu não sei. Roda, embaixo do nome aqui a gente vai achar. Ops. Beleza, copia e cola. Então a variação aqui dos valores, vocês reparam, porque como eu disse, fiz várias simulações de venda, né? Esse valor não é porque está atualizando a cotação, é porque está atualizando a quantidade e o preço médio, tá? Então beleza, declaramos o nosso Itaú. Qual que é o próximo? A gente tem um fundo imobiliário. O fundo imobiliário é o código 73. Se você não souber, pode começar a escrever, por exemplo, IMOBI, aí já aparece. Fundo de investimento imobiliário. Titular, qual que é o CNPJ do XPLG? Não sei, vamos pegar aqui. Roda. Aqui o CNPJ. Ops, copia e cola. Copiei errado. Faltou 5 no final. 5. Pronto. Cotas do fundo XPLG11 custodiadas no Banco Inter em 31 de dezembro de 2018. Não havia posição neste fundo, que eu lembro que era 0 na planilha. Em 31 de dezembro de 2019, a posição era de 20 cotas a 101,96. Deixa eu dar um zoom na planilha aqui, acabei esquecendo de dar o zoom para ficar mais claro para vocês enxergarem. Então são 20 cotas a 101,96. 20 cotas, deixa eu escrever 101,96 aqui para não esquecer, adquiridas a um preço médio de 101,96. Então a posição aqui era 0, em 31 de dezembro de 2019 era R$ 2.039,20. R$ 2.039,20. Beleza, nossos bens e direitos já estão declarados. É isso, é bem simples. Se você tiver com uma planilha assim controlando bem, é só basicamente lançar esses valores lá. E agora vamos passar para a segunda parte, a questão dos dividendos. Aqui na aba, então, a gente vai sair da IR posição, que o IR é sempre para te ajudar a fazer a declaração de imposto de renda, e a posição são dos bens e direitos. E agora vamos para a IR de proventos no Brasil. Então, basicamente, a planilha já condensa para a gente tudo da forma que a gente tem que declarar. Você pode fazer a declaração uma única vez por ação por ano, por ativo por ano. Então, a gente pega todos os dividendos, por exemplo, no nosso caso aqui, que a Engie pagou ao longo do ano, agrupa esses dividendos, todos os juros sobre capital próprio que a Engie pagou ao longo do ano e agrupa eles. Faz a mesma coisa para todos os ativos. Vocês vão reparar aqui que o BOVA11 está zerado porque ETFs no Brasil não pagam dividendos e o XPLG não tem juros sobre capital próprio porque fundos imobiliários costumam pagar só dividendos e as ações de empresas costumam pagar ambos. Por que existe essa separação?
Como eu disse, os dividendos são isentos de imposto, já disse algumas vezes. E os juros sobre capital próprio não são isentos, mas não somos nós que pagamos o imposto. A empresa, antes de pagar esse provento, juros sobre capital próprio, a gente já paga o imposto na fonte. Para a gente não faz diferença, porque o valor que cai na nossa conta é líquido, mas para a declaração, para a receita faz. Então vamos lá. Como os dividendos são isentos, a gente vai declarar eles aqui nos rendimentos isentos e não tributáveis. Então vamos criar um novo aqui, tipo de rendimento, o código é o 09, se você não souber pode só começar a escrever dividendos, que você vai achar ele aqui. O lucro foi recebido por mim, esse é um CPF que eu coloquei, inventei. CNPJ da fonte pagadora, então é a ENGIE. Vamos lá pegar de novo o CNPJ da ENGIE. Vamos começar pela XPLG, que já está com o CNPJ na tela aqui, a gente ganha um pouquinho de tempo. O CNPJ é esse, puxou aqui o nome já pra gente, se não vier o nome você pode escrever, FII XPLG11, por exemplo, não tem muito problema isso não. E o XPLG pagou pra gente R$105, 105. Beleza, ok, tá pronto. Declaramos os nossos rendimentos com os dividendos do XPLG. Vamos lá fazer os dividendos agora da ENGIE, que a gente tinha falado antes. Pegar já estava aqui o código dela. Vamos pegar o CNPJ da ENGIE. Está aqui embaixo do nome. Copia e cola. ENGIE e qual for o valor? Vamos pegar na planilha aqui. R$32 de dividendos. Então a gente vem e declara 32. Por fim, o último dividendo que a gente tem para declarar é o dividendo do Itaú. Então vamos pegar o CNPJ do Itaú de novo aqui. Beleza, cola aqui. Itaú, qual foi o valor? R$48. Então, aqui, 48. Pronto, está feita a nossa declaração de dividendos. Agora, vamos declarar os juros sobre o capital próprio. Eles, como são tributados na fonte, como eu disse, eles são declarados aqui na esquerda em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, beleza. Nessa aba aqui, a gente vai criar um novo. O código é o 10, se você não souber, pode escrever também juros, já aparece aí de juros sobre capital próprio. No caso, a gente já está com o CNPJ do Itaú aqui, vamos declarar do Itaú primeiro, R$59, então vamos colar o CNPJ aqui, Itaú pagou R$59 para a gente. Beleza, agora a gente tem que declarar os da ENGIE, código 10, vou pegar o CNPJ ali de novo no site, Status Invest. Ou qualquer outro site que você quiser, tá? É que eu estou acostumado a pegar por aqui. Beleza. Então aqui já puxa o nome e o nosso juros sobre capital próprio pago pela ENGIE foi de R$88. R$88. Prontinho. Está feita a declaração dos nossos juros sobre capital próprio. Então o que a gente já fez até agora? Já declarou nossos bens e direitos, que são as posições das ações e fundos imobiliários e ETFs. Aqui a gente declarou os rendimentos isentos não tributáveis, declarou os dividendos e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, declarou os juros sobre capital próprio. Dando sequência, agora a gente vai declarar os ganhos isentos, tá? Vindo aqui na planilha, você vai pegar essas informações na aba IR Brasil, que é basicamente imposto de renda no Brasil. Como a gente está fazendo a declaração de 2019, o que vocês têm que se atentar é isso aqui. Basicamente de janeiro a dezembro de 2019. Esse para trás aqui, 2018, você já deve ter feito a declaração no ano anterior e aqui em 2020, como ainda não fechou o ano, vai ser a declaração do próximo ano. Beleza, vamos focar aqui em 2019 então. Como que você vai entender as informações aqui nessa planilha? Reparem que em março eu tive uma venda de ações, tá? E ela foi lucrativa e não teve prejuízo a compensar. Ou seja, foi uma venda de ação puramente lucrativa. E como ela está dentro dos R$20 mil, repare que nem gerou DARF aqui para pagar. Ou seja, esse aqui foi um rendimento isento. Então a gente vai declarar isso aqui, esse lucro, como um rendimento isento. Então beleza? É uma venda de ações até R$20 mil, ou seja, dentro do limite de isenção. Como não apareceu nenhum prejuízo a compensar, toda essa venda aqui foi lucrativa. E o lucro nosso foi de R$1.547,80.
Então vamos declarar isso aqui. Isso é um rendimento isento e não tributável, a gente vai vir lançar ele aqui. O código dele é o 20. Deixa eu selecionar aqui para ler o código todo dele aqui, porque esse aqui pode talvez causar um pouco de confusão, porque tem várias opções. Ganhos líquidos, ou seja, lucro, em operações do mercado à vista de ações, que é o mercado de ações que a gente costuma operar, negociados em bolsa de valores, que é o que a gente está adquirindo via home broker na B3. Então, é o mercado que quando você abre o home broker e compra uma ação e vende, é o que a gente está acostumado a trabalhar. Então, lucro das ações negociadas basicamente, digamos assim, no home broker. Nas alienações são vendas. Nas vendas realizadas até 20 mil em cada mês, tá? Então, dentro do limite de isenção para o conjunto de ações. Então, beleza. Qual foi o lucro que a gente teve aqui? Eu esqueci, 1.547,80. 1.547,80. Beleza, foi declarado esse lucro isento aqui no mês de março. Algumas pessoas podem preferir declarar por ação. Tem pessoas que preferem pegar todas as suas vendas de ações e declarar uma por uma as que foram isentas. Eu já vi pessoas agruparem por todo o período completo. Eu costumo fazer a declaração por mês. Eu nunca vi assim ninguém ter problemas com fazer esse tipo de declaração diferente. Eu costumo fazer assim, porque aqui ele fala que são as vendas realizadas a cada mês. Eu prefiro agrupar por mês, mas tem gente que não agrupa nada, que faz todas as vendas de ações isentas separado aqui, e já vi gente fazer do ano inteiro. Eu prefiro fazer assim. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, vamos voltar na aba IR Brasil. Se você quiser, para não esquecer que você já lançou isso aqui, você pode pintar ele, por exemplo, para quem não está muito acostumado com Excel ou com uma planilha qualquer, você clica aqui em cima da célula, tem um baldinho, parece um baldinho derramando tinta aqui. Eu vou colocar o ícone dele na edição. Você pode pintar de alguma cor. Então, vou pintar de verdinho aqui para mostrar que eu já lancei isso aqui, para não esquecer. Então, beleza, dando continuidade aqui, aqui teve uma venda de ETF. Essa venda de ETF não é isenta, tá? Como eu já disse, vendas de ETF não são isentas, então isso a gente vai ter que lançar depois, na quarta etapa nossa, que são dos ganhos tributáveis. Então, vamos pular isso aqui por enquanto. Aqui é um caso que eu coloquei de propósito para mostrar para vocês, que é um caso que é um pouquinho mais complexo, mas fica super tranquilo de declarar se você estiver utilizando a minha planilha. Você fez mais de uma venda em um mês de ações dentro do limite de isenção, então eu mantive um valor baixo aqui, R$ 2.896. Só que reparem que você teve lucro e teve prejuízo. Então, parte das suas vendas de ação foram lucrativas e parte foi prejuízo. Esse lucro, como é isento, a gente vai declarar aqui. O prejuízo se torna um prejuízo a compensar para a gente, que a gente pode abater de algum lucro futuro. A gente não precisa abater desse lucro aqui, porque ele é isento. Esse lucro é isento, então a gente não precisa fazer essa compensação agora. A gente pode usar essa compensação de prejuízos para um lucro tributável futuro. Então, o que a gente vai declarar dessa venda aqui? Se vocês quiserem ver, aqui na aba Compras e Vendas, vocês vão poder ver exatamente o que aconteceu. Então, em mês de junho, vamos explorar o mês de junho aqui. Vou selecionar as duas aqui para ficar mais claro. Então, eu fiz basicamente... Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho, só para ficar numa tela inteira. Aí, beleza. Deixa eu selecionar de novo aqui. Então, eu simulei uma venda de ações da Engie aqui. Ela foi uma venda que gerou um prejuízo, tá? Então, essa primeira linha aqui, de 331,20. Isso aqui se torna um prejuízo a compensar. Ocorreu a venda de Itaú. Ela foi um lucro de 679,80. Então, por isso que você tem aquela distinção na planilha na IR Brasil. Você teve um lucro e teve um prejuízo. E eles não precisam se compensar. Se a venda fosse maior do que 20 mil no mês, você já compensaria, na verdade, dentro desse mês, porque o lucro não seria isento de tributação. Então, você já poderia usar aquele prejuízo a compensar para compensar ele, mas aqui nesse caso a gente ganha, pela isenção que a gente tem de ações, a gente ganha duas vezes. Então vamos lá, a gente não paga imposto e ainda mantém um prejuízo a compensar para o futuro. Vamos declarar esse rendimento isento aqui, 679,80. Então é o 20, código 20.
de R$ 679,80, se eu não me engano. Deixa eu conferir, R$ 679,80. Beleza? Ok, eu vou pintar na planilha aqui para não esquecer que a gente já lançou esse valor. Pronto, vamos para o mês seguinte aqui. A gente teve uma outra venda aqui, eu fiz isso também de propósito, uma outra venda isenta. Reparem que eu não tive prejuízo, porque o valor de prejuízo a compensar foi mantido do mês anterior. Esse valor aqui não aumentou. Então esse mês foi só uma venda lucrativa. Se vocês vierem aqui e quiserem conferir, aqui é uma venda de fundo imobiliário, que é separado aqui. Foi uma venda de Itaú, a única venda que teve de ações em julho. Foi uma venda de Itaú dentro do limite de isenção e com lucro isento. Então vamos declarar esse valor aqui de R$ 1.088,80. Então código 20, R$ 1.088,80. Beleza, vamos pintar ele aqui para não esquecer que a gente já lançou. Beleza, e aqui é uma venda não isenta de ações, então ela ultrapassou os R$ 20.000, a gente teve um lucro, então esse lucro é tributável, e repare que ele zerou o lucro a compensar, que a gente estava vindo. Então, se você vê esse valor aqui de R$ 305,79, como é que chega nele? Você teve um lucro de R$ 2.369,80, só que você tinha um prejuízo a compensar de R$ 331,20, então eu posso subtrair R$ 331,20 aqui, vai chegar num lucro tributável de R$ 2.038,60 e o tributo é de 15%, o imposto é de 15%. Então, multiplicando por 0,15 dá exatamente o valor que está aqui, R$ 305,79. Só que isso vai ser lançado numa outra aba. Então, basicamente, os nossos lucros isentos estão todos declarados. Os fundos imobiliários aqui na direita, eles não têm vendas isentas, então vai ser sempre na aba de ganhos tributáveis. Beleza, encerramos nossa parte de rendimentos isentos não tributáveis. Então aqui basicamente o que a gente vê são os dividendos e esses ganhos que a gente tem isentos de imposto. Agora na parte tributável, vocês vão rodar um pouco o programa aqui para baixo, nesse menu da esquerda, e vão encontrar operações comuns dentro aqui de renda variável, tá? Operações comuns e day trade, que é onde você vai declarar ações e ETFs, e você tem uma aba separada só para fundos imobiliários. Então essas duas categorias de investimento não se misturam para a receita. Os ETFs e as ações, sim. Por isso que até inclusive como eu já expliquei, é uma aba só, é um grupo só aqui na planilha, tá? E os fundos imobiliários são separados. Acho que eu posso aumentar aqui de novo para ficar mais claro para vocês. Então, beleza. Só para lembrar que a gente vai declarar isso aqui que está em 2019. Vamos lá. Essa aqui é a janela que vocês vão preencher, tá? Se eu clicar nesse menos aqui, ele fecha tudo. Basicamente, o que a gente tem que preencher são as negociações do mercado à vista. Eu não preencho day trade, eu não faço day trade. Inclusive, como eu disse, a planilha não comporta day trade, tá? Ela não faz análise de day trade. Se você quiser operar nesse mercado, você vai ter que manter um controle separado, porque a planilha considera todas as operações comuns. Então, beleza, vamos ver o que a gente tem a declarar aqui. No mês de janeiro a gente não tem nada, mês de fevereiro não tem nada, mês de março foi uma negociação isenta de imposto. Deixa eu fazer um adendo aqui. Se você tiver um prejuízo a compensar que está vindo do ano anterior, você pode carregar para sempre, na verdade, esse prejuízo. Até você usar ele para compensar, você pode sempre ir levando para as declarações seguintes. Como que você faria isso? No mês de janeiro aqui, repare que aqui embaixo existe a opção resultado negativo até o mês anterior, que seria o mês de dezembro do ano anterior. Então vamos supor que você tenha só uma suposição, que você está carregando aqui de um prejuízo de R$ 1.000 do ano anterior, é só você lançar ele aqui no mês de janeiro. Ele já vai ser utilizado para frente. Então se eu vier aqui em fevereiro, deixa eu abrir só o mercado à vista e os resultados para você ver, ele já está aqui. Esse campo eu não posso digitar, eu só posso digitar em janeiro. Os outros meses, fevereiro, março, abril, a Receita vai calcular, o programa da Receita vai calcular automaticamente para a gente. Então vamos só supor aqui que você tem um lucro tributável de R$ 800, por exemplo, em fevereiro, ele vai fazer essa conta para você. Você teve um lucro de 800, você tinha um prejuízo a compensar de 1.000, e então você continua tendo um prejuízo a compensar de 200, tá? Se você fizer e não tem imposto porque você
não precisou compensar tudo, você ainda tem R$200 a compensar. Se eu tivesse aqui uma venda, por exemplo, de R$1.500, ele pegaria os R$1.500 de lucro aqui, viu que em janeiro eu tinha um prejuízo a compensar de R$1.000, fez esse abatimento, então você tem um imposto tributável de R$500, 15% de 500 é 75, então ele já faz esses cálculos para a gente. Mas vamos continuar, deixa eu limpar aqui essas simulações aqui, só para a gente continuar na nossa planilha. Então beleza, janeiro não teve nenhuma operação, fevereiro não teve nenhuma, março foi, acho que é o mês que a gente falou aqui, esse março foi isento, abril também não teve nenhuma, maio a gente tem uma operação não isenta, foi uma venda de ETF lucrativa em R$ 781,30. Então é esse valor aqui que a gente precisa declarar para a Receita, é o valor líquido nosso, é o lucro que a gente teve. Então em maio a gente vai declarar R$ 781,30. Então vindo aqui no Mercado à Vista, vou deixar os resultados abertos para ficar bem claro aqui. Então foi um lucro de R$ 781,30. Repare que a Receita aqui já indica para a gente então, que o nosso imposto a pagar é de R$ 117,19. Se você está usando minha planilha com frequência, você, na época desse preenchimento, na época que você fez essa venda, você vai ter reparado que você tem um imposto a pagar e teria pago essa DARF. Então, basicamente, e o valor é exatamente o mesmo, R$ 117,19, é o mesmo valor que está calculado aqui. Você vai informar a Receita que você pagou esse imposto, R$ 117,19. Prontinho, está feita a declaração do lucro de maio. Então, é só, vamos anotar, vamos marcar isso aqui de verdinho para não esquecer. Beleza, aqui em junho, reparem que apesar de eu ter lançado o lucro isento, eu ainda não declarei meu prejuízo a compensar. Então aqui em junho, nessa aba de rendimentos tributáveis, eu vou declarar esse prejuízo a compensar que eu tive, que é de R$ 331,20. Então aqui em junho, nas operações comuns, deixa eu deixar só isso aqui para não ficar muita coisa. Eu vou declarar que a operação comum me deu um rendimento de menos, né? Porque eu tive um prejuízo, um lucro negativo, digamos assim, menos 331,20. Deixa eu só conferir o valor aqui. Exato, menos 331,20. O que o programa da Receita vai fazer para a gente? Ele nota que isso aqui é um resultado negativo, então ele já joga para a gente automaticamente isso aqui em prejuízo a compensar. Então, só para mostrar, se eu vier aqui em julho, ele já está carregando esse valor com prejuízo a compensar automaticamente, tá? E é exatamente o mesmo valor que eu entrei aqui, que é o que veio da planilha. Então, lançamos esse prejuízo a compensar aqui. Beleza, até junho terminamos a declaração, vamos para julho. Julho, o prejuízo a compensar não aumentou, então, ou seja, eu não tive prejuízo aqui nessa venda, não fiz uma venda com prejuízo no mês, e esse lucro isento já foi declarado. Então, eu posso simplesmente pintar aqui. Em agosto não teve nenhuma operação, beleza, e setembro eu tive uma operação, foi uma operação não isenta de ações, tá? Que me deu um lucro de R$ 2.369,80. Então vamos lá no mês de setembro. Deixa eu recolher isso aqui, beleza, o lucro foi de R$ 2.369,80. Então só digitar esse valor, R$ 2.369,80. Então, o que a planilha está falando? Desculpa, 2.369,80. Bati errado aqui. O que o programa da Receita está fazendo? Está abatendo desse lucro o nosso prejuízo a compensar. Está chegando a base de cálculo de imposto, que é o que eu mostrei na calculadora para vocês agora há pouco, de R$ 2.038,60. E o imposto a pagar seu é de R$ 305,79. Então, é exatamente esse valor que está calculado aqui na planilha. Se você está acompanhando, se você estava utilizando a planilha ou fazendo o controle, você deve ter pago esse imposto. Então vou aqui e vou colocar que esse valor foi pago aqui embaixo de R$ 305,79. Beleza, está encerrada a nossa declaração de ganhos tributáveis em ações e ETFs. Agora passando, então aqui se você separar até dezembro está tudo zerado, então acabou a nossa declaração para essa parte. Vamos passar agora para operações com fundos imobiliários, que é na esquerda aqui, é uma tabela um pouco mais enxuta, você preenche todas as suas operações em uma tabela só. Então vamos pegar a nossa planilha aqui, vamos ver um pouquinho para a direita, deixa eu me enxergar para o lado aqui um pouco, para não atrapalhar.
O que a gente tem aqui em 2019? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não tivemos nenhuma operação. Em julho, a gente teve uma operação não isenta, que deu um lucro de R$351. Então, vamos lançar esse valor aqui na planilha. Em junho ou julho? Julho foi de R$351. Então, resultado líquido no mês, 351. Deixa eu só tirar da frente aqui. Então, fica em cinza aqui, mas dá para vocês verem. A base de cálculo de imposto é 351. O imposto devido é de R$70,20. Ele coloca aqui e aqui. Então, eu posso simplesmente pegar aqui para mostrar para vocês que é o imposto que, se vocês estavam acompanhando, vocês deveriam ter pago. Deixa eu me chegar um pouquinho mais para o lado para pegar o baldinho. Vou pintar isso de verde porque eu lancei. O imposto que você deveria ter pago, você escreve aqui, que você pagou pela DARF, né? R$70,20. Beleza. Em agosto não teve nenhuma operação, em setembro não teve nenhuma, em outubro a gente teve uma operação negativa, a gente não teve lucro, né? Porque no caso do imposto de renda, do fundo imobiliário, não existe aquela figura de isenção, então todos os lucros e prejuízos, mesmo dentro de um mês, você já pode usar eles para compensar. Então, aqui já te mostra o resultado líquido, você teve um resultado líquido de R$137,40, ou seja, um prejuízo, né? Então, aqui em outubro a gente vai lançar menos R$137,40, então vai ser menos R$137,40, dá um Enter. Repare aqui que o programa identifica isso como prejuízo a compensar para a gente, ele já até leva isso até o final do ano e não calcula imposto, porque como a gente teve um prejuízo, a gente não teve nenhum imposto a pagar. Então, lançamos esse valor aqui. Beleza? Agora no mês de novembro a gente teve uma venda lucrativa, então vamos lançar esse valor aqui de R$295,40. Então em novembro vamos colocar o R$295,40. O que é interessante aqui? A gente tinha um prejuízo a compensar de R$137,40, a gente teve um lucro de R$295,40, que basicamente são os valores, exatamente os valores que estão aqui na planilha. O quanto que vai ser seu imposto a pagar? Deixa eu calcular aqui na tela para explicar para vocês. Então, o seu lucro foi de R$295,40. Se eu tirar os R$137,40 que eu tinha de prejuízo a compensar, o nosso lucro líquido foi de R$158. Nos fundos imobiliários, a tributação é de 20%. Então, se eu multiplicar isso aqui por 0,2, dá exatamente R$31,60, que é o valor que está calculado aqui. E é o mesmo valor que vai estar aqui na planilha. Não sei se vai dar para vocês verem porque ele fica em cinza, mas está o imposto a pagar de R$31,60. Então, você deve ter pago esse imposto na época, você simplesmente lança aqui que você fez o pagamento desse imposto. Voltando aqui na planilha, posso lançar, vamos pintar de verde para ver que a gente lançou. Se vocês quiserem dar uma última conferida para ver se não esqueceu de lançar nenhum valor, mas basicamente é isso. E está encerrada a nossa declaração de imposto. Então, os nossos bens e direitos estão totalmente preenchidos aqui. Perdi eles, estão aqui. Que são nossas posições. Os nossos rendimentos isentos não tributáveis, os dividendos e os ganhos líquidos que vocês tiveram nas vendas de ações. E no rendimento sujeito à tributação exclusiva, os juros sobre capital próprio. E nas abas aqui de ganhos de renda variável, a gente preencheu todos os nossos ganhos. Aqui no mercado mês a mês de ações e ETFs, e aqui nessa tabelona os ganhos com os fundos imobiliários. Então é isso, basicamente é assim que você faz a declaração de imposto de renda. Eu garanto que a planilha auxilia muito nisso, ela organizar os dados, porque se você não mantiver um bom controle sobre suas compras e vendas, você vai ter um trabalho muito grande no final do ano para juntar essas informações. Você vai ter que pegar todas as notas de corretagem da sua corretora ao longo do ano todo. Inclusive, se você quiser ver os seus prejuízos a compensar dos outros anos, você vai ter que vir buscando essas notas de corretagem lá de trás. Os proventos também, se você não mantiver um bom controle dos dividendos, dos juros sobre capital próprio, você pode buscar essas informações no SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Você pode pegá-las no extrato da sua corretora. É interessante notar que quando são juros sobre capital próprio, a gente recebe esse valor líquido, e é o valor líquido que a gente precisa declarar. Quando saem os comunicados das empresas que eles vão pagar juros sobre capital próprio,
Eles mostram que o valor bruto e o valor líquido. O valor bruto é o valor antes deles pagarem os impostos e o valor líquido é o depois, que é o que a gente recebe, e é esse valor que a gente lança para a Receita. A questão também dos impostos, tá? As DARFs que você tem que ter pago ao longo do ano, você tem que ter mantido um bom controle sobre isso, guardado os comprovantes de pagamento das DARFs para lançar, porque apesar de você lançar aqui, se isso gerar alguma dúvida na Receita, porque a Bolsa informa a Receita de todas as negociações que a gente faz, eles podem questionar você se você realmente pagou esse imposto ou não, então é importante ter os comprovantes de pagamento guardado. Com relação aos proventos, eu esqueci de falar. No final do ano, ou no começo do ano seguinte, a gente começa a receber cartas das empresas que nos pagaram os proventos, só que a minha experiência com suas cartas não é muito boa. Ao longo de todos esses anos que eu invisto, há muitas falhas, várias empresas acabam não mandando as cartas para a gente, você tem que ficar cobrando do banco para te enviar isso, porque são os bancos, através dos bancos que são enviadas essas cartas. Então, minha experiência é muito negativa com isso. Todo ano eu ainda recebo essas cartas, eu dou uma conferida nelas, mas sempre faltam. E você pode, então, eu recomendo que você mantenha assim, pelo menos uma vez por mês. Você mantenha esse controle, abra a planilha, preencha seus proventos, verifique se você não tem imposto a pagar, porque vocês viram que vai ficar muito mais fácil a declaração. Eu explicando para vocês aqui, esse vídeo está agora mais ou menos com 40 minutos. Então vocês viram que é esse tempo mais ou menos que você vai levar, talvez um pouco mais se você tiver feito muitas operações, para fazer a declaração. Se você não tiver um bom controle, pode ser que você demore dias para fazer esse preenchimento. Eu queria fazer só uma ressalva com relação às declarações de operações nos Estados Unidos. Apesar da planilha, como eu já disse, eu mostrei, ela faz um bom controle sobre os seus investimentos de renda variável nos Estados Unidos, você vê se aquele investimento seu está sendo lucrativo ou não. Eu não recomendo utilizar os dados que estão nela para fazer a declaração do imposto, porque existem algumas normas do Banco Central sobre câmbio. Todos os proventos, por exemplo, que você recebe nos Estados Unidos, logo que você recebe esse provento, ele é convertido em real, mesmo que ele continue em dólar na sua corretora, e você vai utilizar esse dólar para comprar uma outra ação, ou um ETF, um REIT, a corretora informa para o Banco Central esse valor em reais. E a cotação que é utilizada é uma cotação específica do Banco Central. Então, a gente costuma lançar aqui na planilha, só mostrar rapidinho para vocês. Como eu disse aqui, no acompanhamento de proventos, você pode lançar aqui, por exemplo, um ETF, um provento de ETF que você recebeu aqui em dólares, tá? Um dividendo aqui, por exemplo, de 10 dólares com uma cotação do dólar de 5,35. Ela vai calcular para você, vai fazer esse acompanhamento para você, mas esse valor aqui pode não estar muito exato. Inclusive, o Banco Central utiliza 4 casas decimais no dólar. Então, eu recomendo que você utilize os relatórios da corretora para fazer a declaração, tanto de posição nos Estados Unidos, saldo em conta, também é uma coisa que vem no relatório se você investir pela Avenue. A Avenue tem todos os relatórios de posição, os relatórios de saldo em conta, os relatórios de proventos, é bem condensado isso lá. Realmente a Avenue faz um trabalho muito bom de organização desses dados para a gente. E uma outra questão também com relação à posição que eu queria falar, quando você faz compras nos Estados Unidos, é importante para a Receita saber a origem dos recursos. Aqui a gente simplesmente lança uma compra. Por exemplo, vamos supor que a gente faz uma compra do ETF, que aqui, um pouquinho de 16 de novembro de 2019, a gente fez uma compra de 10 QQQ a 300 dólares, a uma taxa de câmbio de 5,75. A gente simplesmente lança
ter exatamente a origem de cada dólar e qual a cotação que você deve utilizar de acordo com o Banco Central. Então é só para falar que eu não estou apresentando aqui a declaração dos Estados Unidos. Você utiliza 3 programas da Receita, basicamente é o Carnê Leão, o GCAP e esse próprio